Como componentes desse sistema, nós podemos citar os painéis fotovoltaicos, que são um conjunto de módulos solares que, por sua vez, são formados por células fotovoltaicas, onde as células captam a radiação solar e geram corrente contínua. Eles são normalmente instalados em telhados ou em estruturas no solo, voltados para o norte, com inclinação ideal para maximizar a captação solar. Também podemos contar com os inversores, que são dispositivos que convertem a corrente contínua, gerada pelos painéis, em corrente alternada, que é o tipo de eletricidade usado em residências e indústrias. Para a fixação dos painéis, precisamos de uma estrutura de suporte, que suporte e fixe os painéis em posição ideal para a captação solar. Ela pode ser fixa ou com rastreamento solar, que acompanha o movimento do Sol para melhorar a eficiência. O sistema também conta com monitoramento, que permite acompanhar a produção de energia em tempo real, via internet ou por um aplicativo, e é importante para a manutenção e análise de desempenho. Além disso, dispositivos de proteção, como disjuntores, fusíveis e DPS, que são dispositivos de proteção contra surtos, garantem a segurança elétrica do sistema contra curtos-circuitos, sobrecargas e raios. Também podemos contar com um banco de baterias que armazena a energia gerada para uso posterior, mas esses são obrigatórios apenas em sistemas off-grid. Atualmente, nós podemos contar com 3 tipos de sistemas fotovoltaicos. O primeiro deles é o sistema on-grid e é o mais comum no Brasil, onde a energia excedente é injetada na rede elétrica e gera créditos de energia. E quando a produção é insuficiente, ele consome a energia da rede. Em segundo lugar, nós temos o sistema off-grid, que é o isolado, e ele é independente da rede elétrica, e ele necessita de baterias para armazenamento e controladores de carga, e ele é mais usado em locais remotos, como fazendas, ilhas, etc. E também podemos contar com o sistema híbrido, que combina as vantagens do on-grid e do off-grid. Funcionamento do sistema fotovoltaico. A radiação solar incide sobre as células fotovoltaicas. Então, essas células geram corrente contínua por meio do efeito fotovoltaico. A corrente contínua é enviada ao inversor, que a transforma em corrente alternada, e a energia da corrente alternada é utilizada para alimentar os equipamentos elétricos da residência ou empresa. O excedente de energia pode ser injetado na rede elétrica, no caso dos sistemas on-grid, ou armazenado em baterias, no caso dos sistemas off-grid ou híbrido. Falando sobre a geração de energia por PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas. As PCHs são usinas hidrelétricas de menor porte que produzem até 30 MW de potência e têm reservatórios com área inferior a 13 km². Elas funcionam de forma semelhante às grandes hidrelétricas, aproveitando a força da água para movimentar turbinas e gerar eletricidade. De forma resumida, elas funcionam aproveitando a força da água de rios com bom desnível para gerar a energia elétrica. A água é desviada por um canal ou túnel até a casa de força, onde passa por turbinas que giram com a pressão da água. Esse movimento aciona grandes geradores que transformam a energia mecânica em energia elétrica. Após passar pelas turbinas, a água é devolvida ao rio, permitindo um ciclo contínuo e renovável de geração de energia. Uma das principais vantagens das PCHs é que o menor impacto ambiental. Por serem menores, elas não alagam grandes áreas nem exigem o deslocamento de comunidades inteiras. Além disso, a construção costuma ser mais rápida e com custos reduzidos em comparação às grandes usinas. Outro ponto positivo é que, por serem descentralizadas, as PCHs podem ser instaladas próximas aos locais de consumo, o que reduz perdas de energia no transporte. Isso é especialmente importante para comunidades do interior e regiões mais afastadas dos grandes centros. Apesar disso, é importante lembrar que, apesar de serem menos impactantes, as PCHs ainda podem causar alterações nos ecossistemas locais, porque modificam o fluxo natural dos rios, afetando a fauna aquática, a vegetação ribeirinha e o equilíbrio ambiental da região. Em resumo, as PCHs representam uma solução eficiente e mais sustentável para ampliar a matriz energética do Brasil, aproveitando um recurso renovável e abundante, a água. A energia eólica é uma forma de energia renovável obtida a partir da força dos ventos. Esse movimento do ar acontece por causa do aquecimento desigual da superfície da Terra pelo Sol, o que gera diferenças de pressão atmosférica e movimenta o ar. Esse vento carrega energia cinética, que pode ser transformada em eletricidade com o uso de turbinas eólicas, também chamadas de aerogeradores. Cada aerogerador é composto por pás, um rotor, um eixo, um multiplicador e um gerador elétrico. Quando o vento sopra, ele gira as pás, que movimentam o rotor.
O rotor está conectado a um eixo que transmite o movimento para o multiplicador, responsável por aumentar significativamente a velocidade de rotação antes de chegar ao gerador. Isso é necessário porque o gerador precisa de uma rotação muito maior do que a proporcionada diretamente pelas pás para produzir eletricidade de forma eficiente. Após essa etapa, o movimento acelerado chega ao gerador, onde ocorre a transformação da energia mecânica em energia elétrica, por meio do princípio da indução eletromagnética. A eletricidade gerada, inicialmente em baixa tensão, é enviada a um transformador, que aumenta sua voltagem, facilitando o transporte pelas linhas de transmissão. Essas linhas conduzem a energia elétrica até subestações próximas aos centros urbanos, onde a tensão é novamente reduzida para níveis adequados ao consumo. A partir daí, a energia é distribuída até residências, comércios e indústrias por meio da rede elétrica. Durante esse processo, sistemas de controle acompanham a operação das turbinas, ajustando sua direção e velocidade conforme o vento, além de garantir a estabilidade da rede elétrica. Por não gerar poluentes, a energia eólica é uma alternativa sustentável às fontes fósseis. Ainda assim, ela enfrenta desafios, como a irregularidade dos ventos e a necessidade de grandes áreas para a instalação dos parques eólicos. Mesmo com essas limitações, a energia eólica tem se expandido pelo mundo e representa um passo importante na transição para uma matriz energética mais limpa e responsável com o meio ambiente. As instalações hidráulicas para o aproveitamento da água da chuva são sistemas projetados para coletar, armazenar e utilizar a água de precipitações, oferecendo uma alternativa sustentável e econômica para o uso da água potável. Esses sistemas são especialmente relevantes em um contexto de crescente escassez hídrica e demanda por soluções que promovem a sustentabilidade. A captação da água da chuva geralmente se dá a partir de superfícies impermeáveis, como em telhados onde a água é direcionada para calhes e tubulações que a conduzem até os reservatórios. Uma vez coletada, a água da chuva passa por um processo de filtragem que é essencial para remover a impureza e garantir a qualidade da água armazenada. Essa filtragem pode incluir a utilização de filtros de areia, malhas e outros dispositivos que asseguram que a água esteja livre de detritos e poluentes. O armazenamento é feito em cisternas e tanques que devem ser dimensionados de acordo com a demanda de água e a quantidade de chuva na região. É importante que os reservatórios sejam adequadamente vedados para evitar contaminação e proliferação de mosquitos. O uso da água da chuva pode ser diversificado, abrangendo aplicações como irrigação de jardim, lavagem de pisos, descarga de vasos sanitários ou até mesmo nas máquinas de lavar, dependendo da qualidade da água e das normas locais. Essa versatilidade não apenas reduz a dependência de fontes de água potável, mas também contribui para a diminuição de contas de água, promovendo uma economia significativa para os usuários. Além disso, a implantação de sistemas de captação da água da chuva ajuda nos problemas de enchente, uma vez que reduz o escoamento superficial e a sobrecarga no sistema de drenagem urbano. Entretanto, para que um sistema de aproveitamento da água da chuva funcione de maneira eficaz, é fundamental seguir as normas e regulamentações locais que regem o uso da água. Isso garante que o sistema esteja em conformidade com as exigências da saúde pública e segurança. A manutenção regular do sistema também é crucial, incluindo a limpeza de filtros e reservatórios, para assegurar a eficácia e a qualidade da água coletada. O reuso da água da chuva é um sistema feito sob demanda. Portanto, as medidas dos materiais usados nas instalações dependem completamente do dimensionamento hidráulico do sistema. Esse vai definir quais emissores serão utilizados, o material e o diâmetro das tubulações, sendo ela PBA para água quente e PVC para água fria, a pressão necessária nos pontos do sistema e as especificações do conjunto motobomba. Para conseguirmos criar um projeto coerente de realização, é primeiro necessário avaliar o tipo e a demanda de água, identificar os pontos e as melhores oportunidades de utilização, avaliar a qualidade da água e assim desenvolver um plano para escolher os melhores filtros, o tamanho dos tanques e os outros materiais que serão inseridos no projeto. É importante ressaltar que, assim como qualquer outro sistema hidráulico, o reuso de água da chuva precisa estar dentro de todas as especificações e normas do Código Brasileiro.